Estamos ao vivo em mais uma live do Sala Crítica. Hoje vai ser uma live bem especial pra gente. A gente vai receber aí o Gilmar Lopes, o fundador do E-Farsas, né? Um pioneiro de desvendar fake news na internet brasileira aí. Então, vai ser uma live bem bacana, hein? Espero que vocês curtam. Eu vou dar um tempinho ali, marquei com ele às 8 e já vou chamar ele aqui para nossa live, pra gente bater esse papo que vai ser bem legal sobre fake news, sobre cultura pop, e vamos ver o que vai sair disso. Eu vou acionar aqui o Gilmar pra gente começar o papo também, não vou deixar ele esperando, né? Deixa eu só botar aqui o nome dele, pera aí. Pera aí que a gente não sabe direito como é que funciona esses trem de live aí. Pera aí, deixa eu só avisar ele que a gente começou. Aguenta aí. Vou avisar ele aqui. Fica aí. Pera aí que avisei ele aqui para ele entrar na nossa live. Enquanto isso, a galera vai chegando. Para quem não sabe, hoje o papo é sobre fake news e cultura pop. Eu avisei ele aqui e ele entra em seguidinho. Eu já convido ele aqui para participar do nosso papo. Pera aí. E a gente tem na nossa cultura pop aí uma série de fake news, né? Que, inclusive, quem lembra aí, ó, peraí que ele entrou aqui, eu já vou colocar ele na transmissão, só um pouquinho. E, peraí. Ó, vamos adicionar o Gilmar. E não sei o que está acontecendo aqui, que está dizendo que ele não pode participar. Gilmar, não sei o que está acontecendo. Tá dizendo aqui que não é possível participar da live. O porquê eu não faço ideia. A gente se segue, tá tudo certo. Vamos ver aqui o que a gente faz. O que aconteceu, será? O Gilmar não pode participar da live. Tá no celular, Gilmar? Peraí. Deixa eu só ver aqui. Que interessante isso aqui. Mas fiquem aí que em seguida vai dar certo. Pois é. Coisas de lives. Mas aguenta aí. Desktop. Será que a tua câmera tá liberada? Eu não sei se pode fazer pelo desktop, Gilmar. Eu acho que não. Eu acho que Instagram Live é só pelo celular. Tem como ligar o celular aí pra gente? Tem que entrar pelo celular. Pois é. Vamos ver aqui se o Gilmar troca pro celular. Poderia, né? Facilitaria a nossa vida se pudesse pelo computador. Ficar lendo os comentários. No celular realmente é mais complicado. Mas a gente troca aí. Agora o Gilmar vai trocar pro celular. E enquanto isso, né? Vou apresentando. Acho que nem precisa de apresentações, né? O E-Farsas aí tá na internet desde 2002, desvendando boatos e fake news. As fake news, antes da gente conhecer elas como fake news, o Gilmar já tava lá. Agora vai, agora foi. Guardando. O Gilmar desde 2002 já estava. E aí, Gilmar, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo aí direitinho? Ouvindo sim, tudo certo. Tá me ouvindo bem aí também? Tudo jóia. O pessoal que tá assistindo aí, tá tudo certo com o áudio também?
Vamos receber aqui na os nossos bastidores aqui. A princípio tá tudo certo também. Então, vamos lá. Gilmar, queria te agradecer muito por ter aceitado participar com a gente. Acho que não só eu, mas como todo mundo aí que está na internet acompanha o eFarts há muito tempo, né? E eu fiquei muito feliz quando tu aceitou participar aqui com a gente. Ainda mais num período esse que a gente está vivendo, que as fake news estão muito presentes aí na nossa realidade, né? E antes de mais nada, eu queria te perguntar, né? Qual foi a tua... Quando é que deu o estalo de tu criar o eFarsas? Como é que começou isso? De onde tu tirou essa ideia? Porque lá em 2002, né? A internet era um campo meio... Era um mato meio não desbravado ainda, né? De onde é que surgiu esse estalo aí para criar o eFarsas? Bom, um pouquinho antes de 2002, eu já recebia, né, muitas correntes por e-mail, que a gente recebia por e-mail, né? A gente não tinha ainda rede social naquela época, né? Então eu recebia muita coisa por e-mail, e aí eu resolvi, uma vez lá eu recebi um e-mail de uma menina com câncer, e para cada e-mail repassado ele ia ganhar 5 centavos no tratamento dela. E aí, ao invés de eu passar adiante, eu resolvi pesquisar para ver se aquilo era verdade ou não. E aí eu entrei em contato com as empresas que estavam envolvidas. Na época, eles falavam que a American Online estaria envolvida nisso e tal. E aí eu entrei em contato com as empresas e elas me responderam dizendo que era mentira, que eles não estavam fazendo nenhuma campanha, nada. E aí eu comecei a retornar para meus amigos, falando, ó, isso aqui é mentira por isso, isso e isso. E aí meus amigos começaram a me mandar outras coisas. Ah, então já que você é esperto, já que você quer fazer essas coisas, pesquisa essa foto para mim, pesquisa esse texto para mim para ver se é verdadeiro. Será que esse autor falou isso mesmo? A Clarice Lispector, será que ela falou isso mesmo? E aí eu comecei Sim. a pesquisar e devolvia para meus amigos, né, por e-mail. Até que um dia eu falei assim, acho que eu vou deixar num lugar só tudo isso e para quem quiser pesquisar, vai num lugar só, né? E aí, no dia 1º de abril de 2002, no dia da mentira, eu estreiei o Uhum. E-Farsa. Que massa, cara, que massa. Então tu descobriu que era bom fazendo uma coisa e entrou naquela de tipo, se eu sou bom em algo, por que não ganhar dinheiro com isso, né? Não, e a ideia e a ideia era mostrar É. que qualquer um pode fazer isso, né? Até eu consegui fazer, né? Qualquer um pode fazer. Basta uma janela de busca e Uhum. procurar um determinado assunto que você vai descobrir se aquilo é verdade ou mentira, entendeu? Sim, sim. E como é que foi essa transição? Se eu não me engano, tu é formado em análise de sistemas, é isso? Isso, isso. E Eu como é já que foi essa. trabalhava. Não, pode falar. Aham. Na verdade, eu trabalhava com obras. Eu era pedreiro, depois virei mestre de obras, tal. Começava a pegar várias obras para fazer lá no litoral. E eu já tinha um diferencial no nosso trabalho, que era assim: a gente tirava fotos do andamento da obra e o dono da casa, onde a gente estava fazendo o trabalho, podia acompanhar pela internet para ver como é que estava o andamento da obra. Isso era Que legal massa, naquela época, cara, que massa. internet de escada e tal. E aí eu sempre trabalhei com isso, né? E aí depois que eu vi para São Paulo, que eu comecei a trabalhar mais intensamente com informática, com desenvolvimento de sistemas. Aí em 2008 eu entrei para a faculdade, aí me formei. Mas aí eu já estava trabalhando com informática, já trabalhava com site, já tinha uma carreira já nisso, né? O site, ele era o meu segundo emprego, era o meu hobby, na verdade, né? E acabou virando meu segundo emprego. Até hoje ainda é, né? Eu trabalho numa rede de supermercados com análise e desenvolvimento de sistemas, com banco de dados e tal. E o Uhum. site continua sendo meu segundo trabalho, né? Sim, mas o site tomou uma proporção tão grande que agora eu vejo tu fazendo trabalhos com UOL, tu teve lá depondo na CPI das fake news. Como é que é esse reconhecimento? Porque agora as fake news, né? A fake news entrou muito na moda a palavra fake news, mas tu já vinha trabalhando com fake news muito antes dos brasileiros conhecerem esse termo, né? Como é que tu vê agora esse reconhecimento e essa importância que tem o teu trabalho, né? Na nossa atual situação, principalmente nesse momento de pandemia, em que as fake news são tão graves quanto o próprio vírus, né?
porque as pessoas acabam se contaminando por falta de informação ou por mentiras na internet, enfim. Como é que tu vê agora o teu trabalho que tu vinha lá de 2002 por conta de um desafio de um amigo se tornar tão relevante anos depois? Como é que é isso pra ti? É interessante assim, e a gente não tem dimensão, né, do trabalho que a gente faz, né? A gente não sabe o quanto que a gente alcança, né? Lá no Senado, eu fui chamado em novembro, na CPI, que eles estão fazendo a CPI das fake news, né? CPMI das fake news. Uhum. Eu fui chamado como especialista, como um dos especialistas, para mostrar um pouquinho como as fake news são, existem, quais as características, como que a gente faz para pesquisar e tal. E também o que me dá bastante alegria é ver que fazem TCCs já em cima desse termo, né, em cima do assunto das fake news e usa o e-farsas como referência. Isso é muito bacana. Sim. No ano passado, o Marcelo Duarte, lá do Você é Curioso, ele é escritor, né? Ele escreveu um livro Uhum. infanto-juvenil, onde umas crianças montam uma agência mirim lá de checagem de fatos. E o e-farsas, eu colaborei lá mostrando algumas notícias que eu já pesquisei lá no site, ele usou no livro. E aí ele, como em gratidão, né, em gratificação, ele me deu um personagem no livro. Então eu sou o Uhum. delegado Gilmar Lopes lá no livro. Ah, que demais, cara, que demais. A aprender o Fake Newson, que é o cara lá que cria notícias falsas no livro. É bem bacana. Chama Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. É o livro do Marcelo Duarte. Ah, E que massa, que massa. o caminho que a gente vê, é, que é o único caminho que eu vejo assim para a gente conseguir diminuir as fake news, é com a educação, né? Então, sempre que aparece algum aluno falando assim, eu estou fazendo meu TCC, eu preciso falar sobre fake news, aí eu faço questão de ajudar e sempre, não foi só uma vez, né? Tem vários TCCs aí que o eFarsas já contribuiu, né? E, Demais. e também é legal a gente falar o seguinte, que quando eu comecei lá em 2002, esse termo não existia, né? Na verdade, o termo fake news já existe há mais de 100 anos já nos Estados Unidos, nos dicionários norte-americanos já existe esse termo fake news há mais de 100 anos, mas ele só Gilmar, eu ficou... acho que a gente tá com um pouquinho de problema na internet. Gil. Acho que a gente tá com um pouquinho de problema. Acho que tá cortando um pouquinho a tua participação. Eu não sei se é só pra mim, mas eu não tô conseguindo te ouvir, tá trancando muito. Não sei se é só comigo ou se é com o resto do pessoal também. Peraí, deixa eu só trocar de Deixa lugar eu. então. Um lugar melhor aqui, peraí. Às vezes o lugar, né? Como tem muita gente fazendo live atualmente, a internet acaba dando uma sobrecarregada, né? Eu vou sair daqui, eu vou para um lugar melhor aqui, peraí. Oi, Dô, baixa aí que eu Tá, vou... Eu tô no meio da live aqui, obrigado. baixa. Aí. Hoje eu tava trabalhando aqui É. no estúdio, ó. Aqui, ó, olha Ah, o que passa aqui, ó. A gente tá fez uma bonitaço, apresentação hein? de pedestal. Então, aos poucos, a gente tá melhorando aqui. Eu Bom, acompanho no Facebook o teu desenvolvimento do teu espaço aí, tá bonito demais isso aí, hein? legal. Bonito Aos demais, poucos, show de bola. tá meio escuro aqui, né, meu? Deixa eu vir mais pra Não, cá. mas tá bom, tá legal, tá legal. Então, e aí, assim, a gente tava falando, tá melhor já a internet, né? Tá bem melhor, pra mim tá bem melhor. Uhum. Eu tava falando o seguinte, que é, o termo fake news já existe há mais de 100 anos já, né? O dicionário norte-americano já tem, o dicionário inglês tem há 130 anos, parece, né? E, Uhum. mas esse termo só foi cunhado agora nas eleições do Donald Trump, né? O Trump que ajudou a cunhar esse termo fake news. E ele geralmente é usado geralmente quando uma notícia é contra alguma coisa que você não gosta. Então, por isso que a gente até nem usa tanto fake news, né, nas nossas postagens. Eu uso mais para ser encontrado no Google. Aí eu falo fake news lá nos textos e tal, para ser encontrado no Google. Mas a gente Uhum. fala mais sobre. A gente coloca o termo de desinformação, boato eletrônico, né, alguma coisa desse tipo. Sim. E sim, a gente vem vendo uma transformação desde 2002 para cá, até na velocidade, né, de disseminação.
eu fiz um texto em 2014, 2015 sobre a velocidade com que uma notícia falsa era desmentida. Então, antigamente, ela demorava cerca de um mês para ser desmentida. Hoje em dia, não, ela tem que ser pesquisada e desmentida rapidamente, porque até o processo de disseminação também é muito mais rápido, né? E muito Sim. maior, entendeu? Sim, um dos principais problemas que a gente vê hoje em dia no processo aí das fake news é o alcance, né? Porque o boato, ele se dissemina muito mais rápido e a checagem, no caso, né, não consegue o mesmo alcance do que o fato, do que a mentira, né? E esse é um dos principais problemas que eu vejo, principalmente deve ser um desafio para o teu trabalho, fazer com que a tua checagem chegue, né, num volume tão grande de pessoas quanto a mentira chegou, o boato chegou, né? Como é que qual é o teu processo que tu faz para conseguir aumentar, expandir o alcance do teu trabalho? Então, a gente fez várias parcerias, né? Eu tenho uma parceria com o Portal R7, Uhum. parceirão de parceiros há muitos anos já. E através do Portal R7 a gente consegue ter uma grande visibilidade, né? Eles conseguem espalhar bastante o nosso trabalho. E agora também a gente está lá no Mob Show do UOL, com eu e o Pirula fazendo fake noise lá. E também a gente tem uma parceria com a Rádio Bandeirantes, lá com o Você é Curioso, do Marcelo Duarte. Todo sábado eu tô lá, né, no Você é Curioso, fazendo verdadeiro ou farsa. Há muitos anos Uhum. já. E isso tem ajudado a gente bastante a disseminar o nosso trabalho, né? Além disso, também tem as redes sociais que ajudam bastante, apesar do Facebook cortar muito aí o nosso alcance, mas a gente tem conseguido espalhar bastante, né, o nosso trabalho. E o Twitter, principalmente o Twitter. Eu estou sempre jogando as minhas coisas lá no Twitter, que é o lugar onde que as pessoas mais interagem comigo, né? Sim. É legal que às vezes eu estou meio sem ter o que fazer aqui, eu vou lá e jogo uma treta lá no Twitter. Tem que ser, né? O Twitter é lugar de treta, né? Twitter é lugar de treta. Não, mas é. Mas Gilmar, como é que foi essa tua transição aí de analista de. Agora a gente vai, antes da gente entrar no tema, eu quero saber tudo aí do processo aí da criação de vários. Como é que foi essa transição de analista de sistemas para comunicador, né? Que agora tu é um comunicador, né? Como é que foi? Tu já se sentia bem na frente do microfone, na frente de uma câmera? Como é que foi esse processo aí? Eu já era aquele bagunceiro que fica lá no fundo da sala, sabe? Isso E aí. aí, quando a professora olhava, falava: você fazendo bagunça aqui, vem aqui explicar, vem. Aí eu ia lá, explicava, e Muito chato, bom, muito sabe? bom. Não aguentava ficar quieto. Ah, e aí, conforme o site foi crescendo, eu fui sendo requisitado para falar em universidades, tal. Por exemplo, eu e meu filho, a gente foi para a Feira do Livro de Franca no ano retrasado e foi muito legal. Eu fiz duas palestras, né, duas apresentações nos 2 dias e a gente abriu o show lá do Moacir Franco. Então tinha bastante pessoas idosas, né? Porque o Moacir Franco ele tem os fãs dele são pessoas já de idade, né? E aí foi Sim, legal a sim. gente falar sobre esse assunto para as pessoas de mais idade, né? Foi bem legal. E, e aí foi assim, conforme foram me chamando para falar em universidades e tal, aí eu fui adquirindo uma maneira mais fácil das pessoas entenderem, né, sobre o que a gente faz, né? Até para minha Sim. mãe, eu levei ela numa dessas palestras e depois, no final, eles perguntaram: e aí, dona Lourdes, a senhora entendeu o que seu filho faz? Ela falou: agora eu entendi. Ah, que massa, que massa. E é legal assim porque na época que não tinha ainda nome, né? Não existia fake news, não existia checagem de fatos, né? Não existia uma agência de checagem de fatos. Uma vez teve um jornal que me entrevistou que eles colocaram que eu era caçador de fofocas, porque eles não sabiam, né, que nome colocar, né? Sim, sim, quando o Porque cara é pioneiro tem dessas aí, né? Quando tu chega primeiro, tu tem que criar o teu nome, enfim. Mas que massa, que massa. tem agências, né? Tem agências boas fazendo um trabalho muito bom, né? Tem. Nessa área. Tem o pessoal do Aos Fatos, que está fazendo um trabalho sensacional.
O Boatos.org também, que faz um trabalho. O Boatos, se eu não me engano, começou em 2013, né? E ele vem fazendo um trabalho bem bacana, principalmente na área de política, né? Que é um assunto que eu trato lá no site também, mas não com tanta, é, tantas vezes como ele faz, né? Porque eu Sim, gosto de sim. fazer assim, é, eu faço assim, não é fácil. Se hoje, por exemplo, eu falei sobre saúde, amanhã eu quero falar sobre outro assunto, né? Eu vou falar sobre, sei lá, esporte, política, o que seja. Mas tem épocas que não tem jeito, como por exemplo agora, né? A época da pandemia, não tem como falar de outro assunto como falar sobre o coronavírus, né? Claro. Mesmo assim, a gente está tentando. Sim. Mas como é que tu vê, pelo que eu acompanho a farsa de bastante tempo, um dos principais temas que surgem é a questão de OVNIs, né? As pessoas são tão fascinadas por disco voador, enfim. Agora, de vez em quando aparece alguma coisa. Agora foi no Rio de Janeiro, né? Que aconteceu ali, que disseram que teve uma queda de um OVNI, enfim. Por acaso, já aconteceu de tu não conseguir identificar alguma fake news, não precisa ser só sobre OVNI, mas já aconteceu de alguma vez tu não conseguir saber se era verdade ou não, de ser inconclusivo o teu trabalho ali? Geralmente, quando é alguma coisa relacionada a objeto voador, essas coisas, é meio complicado mesmo, né, de você identificar, né? Por isso o nome, né? OVNI, né? Mas assim, Uhum. já partem a entender, a imaginar que só porque é um objeto não identificado é OVNI, é ET. E É, nem não é, né? Assim, até agora não tem nada que comprove que os ETs vieram aqui, né? Mas acontece, tem casos, por exemplo, de vídeos de algum suposto evento paranormal, sei lá, que eu acabo não conseguindo descobrir, porque ou é um truque muito bem feito, ou é alguma coisa de edição, né? E só quando, por exemplo, o autor daquilo divulga o que ele fez, que eu acabo descobrindo. Agora tem outros mais fáceis, como por exemplo uma mulher lá de Londres que cismou que na casa dela estava cheio de fantasma e ela conseguiu filmar. E depois, analisando o vídeo com mais calma, a gente consegue ver que tem umas linhas de nylon ali, puxando o balde, puxando a. Esse Não, foi que muito demais. fácil. Agora tem uns que não, tem uns que são só efeito digital que é muito difícil você descobrir, né? Tem um canal Uhum. muito legal chamado Capitã Disillusion, que é em inglês, né? Mas você consegue entender, porque ele trabalha muito com áudio e vídeo, né? Bem legal. E ele é especialista em efeitos especiais. E ele pega um vídeo supostamente paranormal e ele mostra até qual foi o plugin que a pessoa usou no After Effects para fazer aquele efeito, Que sabe? demais, que demais. Então, vem dar uma olhada também no Capitã Disillusion, que é um canal muito legal em Show de inglês. bola. Mas já teve alguma vez que tu foi desvendar algum mistério e tu, pá, isso eu queria que fosse real, isso, poxa, que tristeza ter que dizer que é mentira. Já aconteceu? Tem vários, né? Tem vários. Teve um esses dias dizendo que o governo ia cancelar a aposentadoria dos velhinhos que saíssem na rua. Porque aí eu desmenti, eu tive que desmentir, porque é mentira, né? Mas eu falei, que pena, pode ser verdade, porque os velhinhos ficam em casa, né, meu? Mas aí o Sim. pessoal, essa fake news era fake news do bem, você podia ter deixado. Eu falei, não, pô, deixa tem que desmentir. Isso é do jeito. Muito bom, muito bom. Mas agora, puxando aí pra nossa cultura pop aí, que o Sala Crítica é sobre cinema, sobre séries, enfim. Ah, usam muitas cenas, né, de filmes e séries para fazer montagens que acabam disseminando aí pela internet. Inclusive, esses tempos teve uma que era um homem que recebia uns raios voando, umas coisas malucas assim. Tu tem que ter um conhecimento também sobre cultura pop, sobre cinema, para saber do que se trata cada coisa. Então, tu acaba pesquisando muito sobre filmes e séries, eu imagino, né? Como é que é essa relação da cultura pop com os boatos, os vídeos, as montagens aí? Sim, inclusive, tem muitas produções que usam, né, desse artifício de espalhar alguma notícia falsa para poder viralizar um determinado assunto, né? Um determinado filme. Como, por exemplo, As Bruxas de Blair, né? Foi um dos primeiros cases aí, onde a produção espalhou que tinha encontrado um
uma fita de vídeo, né? E que essa fita era real e eles mostravam lá o exato. Eles tinham Uhum. encontrado. Eu nem assisti esse filme, para falar a verdade. Mas na época, tava todo mundo acreditando que era verdade mesmo, que eles tinham achado. Foi um grande trabalho de marketing que eles fizeram, né? Botaram os atores como desaparecidos, enfim, foi uma fake news pra bombar o filme e bombou, né? As pessoas, tem gente que até hoje, tu ainda pergunta e diz, aquele filme lá, Bruce Black é real, né? Gente, a gente tá em 2020, o filme é de 99 e ainda tem gente acreditando que é real aquilo ali, né? É verdade, então. É até um marketing de guerrilha, né, que eles chamam, né? Que é uma Sim, forma de você usar a viralização, né, de um determinado vídeo, de um determinado texto, que seja, para fazer uma propaganda velada ou escondida sobre determinado assunto, né? Teve sim, muitas, algumas agências, inclusive aqui no Brasil, se especializaram nisso, né? O Mister Mason, que era o dono do blog Cocada Boa, bons tempos do Cocada Boa. Para quem não sabe, o Cocada Boa foi o primeiro blog assim que inventou notícia falsa na internet, assim, no Brasil. Ele criava muitas, inclusive ele apareceu várias vezes lá no E-Farsas, porque aparecia uma notícia e eu acabava descobrindo que era ele que tinha feito. Mesmo pelas e tal. Depois ele acabou montando uma empresa disso, uma agência de marketing de guerrilha e usando a viralização para fazer propaganda barata, né? Porque a gente isso. acaba compartilhando um vídeo sem saber que a gente está fazendo uma propaganda para alguém. Uma técnica muito boa. Mas só que agora as pessoas estão mais malandras, né? Quando Uhum. aparece uma coisa desse tipo, as pessoas já ficam, será que isso é verdade? Será? E não Sim, só na cultura pop, como na política também. Na política. Os políticos se aproveitam, sim, descobriram esse nicho de mercado, né? E usam também. sim. Então, assim, Ah, diga aí. pode ir. Aham. Pode Eu ir. ia falar que no caso desse vídeo que você falou, que o cara sobe lá e aparece uns raios e tal, era para Aham. divulgar um filme, né? Isso? Eu não lembro direito. Sim, Era era, um se eu não me engano, filme, era né? o Poder Sem Que Limites, se eu era. não me engano, é o nome do filme. Que acabou sendo Ah, divulgado isso aí, enfim. Mas teve um outro caso também que, logo quando começaram os vídeos a circular bastante aí, que foi aquela montagem que fizeram pro filme dos Thundercats. Não sei se tu te lembra, que botaram o Brad Pitt, o Vin Diesel, o Hugh Jackman, enfim. Era um recorde de vários filmes e eles juntaram tudo num trailer só. Inclusive teve o filme do Garfield também, que eles juntaram tudo e lançaram aquele trailer na internet como se fosse o filme de Thundercats. Até hoje eu vejo gente na internet perguntando: e aquele filme do Thundercats com Brad Pitt não saiu? Tipo, e acabou que as pessoas não tinha muito esse lance de checagem, enfim. Se um vídeo tava na internet e tava anunciando um filme, era um filme, não tinha como tu dizer que não. Daí eu olhava assim, acho que foi 2008, isso eu olhava, isso aí parece montagem pra mim. Mas que montagem? Como? Olha só os efeitos especiais, sabe? E hoje em dia a gente olha o vídeo e ele é tosquíssimo, sabe? Nitidamente é uma montagem. Mas naquela época foi uma febre. Esse filme tem gente até hoje acreditando que ele é real, né? sim. Teve eu até acreditei que era uma continuação do Kill Bill, onde a filha daquela mulher que a noiva mata lá no começo, fica com a Aham. menina na Sim, cozinha. sim. Tinha lá. E aí essa menina cresceu e ia tentar se vingar e não sei o quê. E eu acreditei, eu tava esperando esse novo filme que eu vi. E agora nada. Não, olha que o Diego tá perguntando. O desafio do Charlie Charlie viralizou em 2015, muita gente tava fazendo com medo, e era só marketing de um filme de terror. Na verdade, o que aconteceu nesse caso do Charlie Charlie foi interessante porque, primeiro, não tem nenhum fantasma chamado Charlie na cultura mexicana, não existe, né? Mas eles falaram que era um fantasma mexicano e tal. E Uhum. quando estava para estrear um filme, acho que ele falou o nome do filme aí, eu não lembro qual que é o filme. Eu não lembro no filme também. A empresa especializada lá, a empresa que estava comandando o marketing, aproveitou o hype, que estava todo mundo falando do Charlie Charlie, e deixaram, na verdade eles nem se meteram, eles só deixaram espalharem que era o marketing do filme. Porque, na verdade, eu acho que nem fala de Charlie Charlie no filme, sabe?
É, Pois é, o filme acabou nem fazendo muito sucesso também. Eu lembro que foi um filme, mas eu não lembro qual filme era. Mas acabou. Mas, enfim, funcionou, né? Pro que eles, o objetivo deles. Mas o pessoal tá perguntando aqui do Caverna do Dragão, né? Caverna do Dragão tem muitos anos já que tá pra ganhar um filme aí. Toda hora chega alguma coisa e agora, esses dias, viralizou um trailer, uma foto, enfim. Que na verdade era uma campanha da Renault, se eu não me engano, né? Em parceria até com a Omelete, uma parada assim lá. E aí acabou que tava pra ser esse filme e na verdade era uma propaganda de um carro, né? Te dá muita dor de cabeça ter que resolver essas questões aí. não, e assim, e é legal porque depois que eu pesquiso e coloco lá no site, um monte de gente aparece. Ah, não acredito que teve gente que acreditou nisso. Ah, não. Mas as pessoas acreditam. E Não muita acredito. é óbvia, né? Mas as pessoas acreditam. É, ainda na Caverna do Dragão tem uma lenda, né, que circula há muitos anos, dizendo que a Caverna do Dragão teve um final, mas que esse final nunca foi ao ar, não sei o quê, mas não tem final, né, o desenho. Sim, sim, é. Esse final aí é uma lenda e também as pessoas continuam acreditando muito nisso aí, né? O Pedro tá dizendo aqui, boa noite. Esses dias vi um de uma continuação de Titanic que era incrível. Internamente torci para que fosse real. A gente torce muito, né, para esses filmes saírem e é só enganação, né? É, mas bom, é que para ganhar dinheiro eles arrumam uma história, né? Mas assim, teria que contar uma outra história, né? Se fosse o Sim, Titanic, né? Uma outra história de uma outra pessoa que estaria no barco, né? sim. Porque a história da Kate lá já é Kate, né? Não sei o nome dela. É Não lembro. Rose, Jack Rose. A Kate é a atriz, né? Isso, a Kate Winslet, sim. Ou colocando que o Leonardo DiCaprio, na verdade, ele fica em cima daquela tábua, sei lá. Né? Mas uma teoria legal que rola também sobre o Titanic é que o personagem do Leonardo DiCaprio, na verdade, não existe, né? Ele só existe Sim. na mente da Rose, né? Uhum. Essa aí também tem. E as pessoas criam teorias gigantescas para comprovar que aquilo ali é verdade, né? Eu, inclusive, esses dias eu tava lendo uma e eu realmente disse: tá aí. Ele é a imaginação dela mesmo. Não tem. Não. Acreditei já e agora vai ter que me fazer desacreditar disso aí. O James Cameron vai ter que me falar que não é. Não, mas muito bom. Mas, Gilmar, eu queria te perguntar, assim, a gente está falando de fake news, enfim, mas é que parece que elas surgem do nada, né? Mas na verdade não. Claro, tem muitas empresas utilizam como marketing, mas muitas fake news não têm esse objetivo. Como é que funciona essas fábricas de fake news? Do que motiva uma pessoa a criar uma notícia? Tanto filmes que não vão acontecer, que não foram anunciados, ou até caixões que estão sendo enterrados com pedras dentro. O que leva uma pessoa a criar uma fake news dessa que não tem objetivo comercial por trás? Eu tenho várias teorias, né? Eu não tenho como provar cada uma, mas eu tenho várias teorias. O que eu tenho visto é o seguinte: há muitos anos já é assim. O criador de fake news ele se aproveita do assunto do momento. Então, o que estão falando na hora é o assunto que vai interessar que ele tem maiores chances de engajamento, de compartilhamento, né? Então, geralmente ele pega um assunto que está no momento ali para conseguir viralizar. Agora coronavírus, né? Não tem outro assunto, né? Na época da Copa do Mundo, por exemplo, era o esporte que estava em voga, então era mais fake news sobre esportes, né? Eu lembro até que é interessante que quando começou a Copa do Mundo, começaram a falar que o Brasil tinha comprado a Copa do Mundo, né? A Dilma tinha feito uma isenção lá de impostos e tinha comprado a Copa. Mas depois O último cheque não deu, tava sem fundo. aí, quando o pessoal viu que o Brasil estava jogando muito mal, aí começaram a falar que o Brasil tinha vendido a Copa, né? Porque não tinha jeito, não dava para falar que ele tinha comprado, né? E, e aí, tem outros casos, como, por exemplo, agora, né? A situação atual que a gente vive na política, né? Quando acontece alguma coisa relacionada a algum político, já começam a espalhar notícia falsa em cima dele.
Então, por exemplo, quando saiu o ministro da Justiça, no mesmo dia já começaram a espalhar. Eu já vi aparecendo nos grupos que eu faço parte de vários grupos, né? Eu tenho um WhatsApp separado, um aparelho de celular aqui separado só para o site, onde me colocaram em vários grupos. Então eu consigo ali ir percebendo o que estão mais falando, e tal. Então no dia que o Sim, ministro saiu, começaram a falar várias notícias, espalhar várias notícias falsas sobre ele. Inclusive, algumas que eu já desmenti lá no site, alguns anos atrás, voltaram a circular. Então, eu acredito que tem, assim, algumas pessoas que criam notícias falsas só para conseguir engajamento, para conseguir cliques, né? Para conseguir que as pessoas compartilhem aquilo que ele inventou e, com isso, ele ganhar mais notoriedade na rede social na qual ele faz parte. E uhum, também tem pessoas que criam com o objetivo de atrapalhar a vida de alguém, que é caluniosa mesmo, é um crime. E tem também as pessoas que fazem só de zoeira. Essa daí eu até gosto, porque elas conseguem fazer barulho apenas pela zoeira, né? sim, Então, esses são basicamente esses três tipos de pessoas. E as pessoas acabam compartilhando, primeiro, porque elas não conhecem outro tipo de lugar onde eles possam conseguir informação. Então, por exemplo, quem está lá no WhatsApp, que está chegando agora e conhece só o WhatsApp, acha que só as informações, só as que estão ali, são as reais. Que não existe uma maneira de você abrir uma janelinha e pesquisar no Google. E aí, eu vejo muitas pessoas fazendo assim. Ah, mas foi meu tio que passou para mim. Meu tio não ia falar mentira, porque meu tio trabalha na polícia, entendeu? Então as pessoas acabam se aproveitando da ingenuidade e da falta de intimidade que as pessoas têm com as informações e começam a mandar muitas informações. As pessoas passam adiante, muitas vezes até duvidando, mas passam, entendeu? Então com isso consegue mais viralização também. sim, sim, sim. Mas agora a gente. Só deixa eu ler os comentários aqui que eu não li todos. A Cadine Sotelo dizendo, também tem sempre de uma continuação de Harry Potter, essa é clássica. Fazem pôsteres também. O Legal. Rony Hack diz, fala Gilmar. Opa. A Kiane diz, como descobrir farsas de montagens de vídeos? Utiliza algum programa especial? O para trabalhar com, por exemplo, com imagem estática, eu uso alguns sites, como por exemplo o Tinai, que é muito bom, tinai.com, que é de graça, você joga a imagem lá e ele busca imagens semelhantes àquelas, então você consegue descobrir por ordem de publicação quem publicou primeiro, quais as mais modificadas, e aí através dali você consegue descobrir se aquela imagem é verdadeira ou falsa. E tem também no Google Images, né, onde você joga a imagem lá e ele já entende. Por exemplo, você joga nas minhas palestras, eu jogo uma foto do Bill Gates lá e aí ele já entende que aquele cara da foto é o Bill Gates e traz respostas relacionadas ao Bill Gates, é bem legal também. E na questão de vídeos, agora está surgindo, né, deepfake, né, que são os vídeos aí onde com a inteligência artificial você consegue colocar a cara de uma pessoa num vídeo. Isso Uhum, o Bruno tem feito muito, né, no Twitter, fazendo charge com o Bolsonaro. sim. E esse daí é mais difícil da gente descobrir. Mas a gente, da mesma forma que a gente faz com as imagens, com foto e tal, a gente consegue fazer com o vídeo, procurando a origem daquele vídeo, né? Hoje em dia, as montagens estão ficando tão sofisticadas, mas também já estão sendo desenvolvidas ferramentas, softwares, com a ajuda de inteligência artificial também, para conseguir identificar se aquele vídeo é verdadeiro ou falso. Então, à medida que a tecnologia está indo para criar deepfake, essa mesma tecnologia está sendo usada também em ferramentas que logo logo já vão estar disponíveis para todo mundo, para você identificar se um vídeo é verdadeiro ou falso. Mas basicamente o que eu faço lá no E-Farsas é procurar pelo contexto, né? Então, por exemplo, olha esse vídeo, que absurdo, do presidente falando tal coisa. A gente fala, é verdade, o presidente fala muita coisa esquisita, né? Mas eu vou pesquisar. Aí o que a gente faz? A gente vai lá no dia daquele pronunciamento e procura em várias emissoras, né, que estavam lá no momento, que gravaram Sim. aquele vídeo, e procuramos outras versões daquele vídeo para a gente saber se ele foi cortado, tirado de contexto. Então,
a nossa pesquisa ainda continua sendo a pesquisa pelo contexto também. E isso não vai mudar, né? Perfeito. O Pedro Kobielski diz aqui, se vocês soubessem, ficariam enjoados, que é sobre da Copa de 2014, frase clássica, né? Só mudava os personagens ali, mas essa frase começou em todos os textos. O Juliano Web diz, essas fake news de política fazem a gente sentir saudade de quando era só sobre ETs. É tempo bom, viu? Tempo E, bom. e o Juliano também diz, eu virei o Gilmar do grupo de WhatsApp da minha família. Todo dia eu desmonto uma fake news. É Muito isso bom. aí mesmo. O Diego diz aqui. Opa, peraí, que atrapalhei aqui. O Diego Do diz: Milha, eu já não falo mais nada, viu? os produtores de Falo- fake news se beneficiam da falta de credibilidade que as pessoas têm com os meios de comunicações oficiais? Pergunta o Diego. Sim, sim. Agora, de uns tempos para cá, o jornalismo ele foi muito, ele perdeu muita credibilidade, né? Até porque os jornalistas eles demoraram um pouquinho para entender como que funcionava a internet, né? Como que funciona. Então, eu mesmo já vi muitas barrigadas que jornalistas deram em diversos sites aí de notícias, né, ao longo desses anos. E, e assim, em alguns casos, o jornal ele simplesmente tirava do ar aquela notícia que eles, quando eles descobriram que era falso, eles tiravam do ar. Não fazia nenhuma errata, não fazia nenhum olha, gente, a gente errou aqui, desculpa, tal. Eles simplesmente tiravam do ar. E de uns tempos para cá, o jornalismo percebeu que estava perdendo espaço e estava perdendo credibilidade. Agora eles estão tomando algumas providências, como, por exemplo, tem agora um checador, né? Cada jornal tem um checador de fatos, então a notícia que está circulando, eles conferem para ver se tá mesmo, se está certo ou não. E, além disso, eles têm feito esse trabalho de se retratar, né? Quando tem alguma notícia falsa, que eles acabam descobrindo que aquilo, eles tinham colocado uma notícia, descobrem que ela é falsa, eles estão se retratando. Então, acredito que a gente ainda tem que se apoiar muito no jornalismo, que é uma das coisas que ainda funciona no Brasil, e, infelizmente, né, está sendo descredibilizada, como a ciência também está sendo muito descredibilizada, né? Mas eu Uhum. acredito que agora, nesse trabalho que a ciência está tendo, esse papel que a ciência está tendo, somente agora na época de pandemia, né? Está todo mundo confiando que a ciência vai trazer uma vacina, que a ciência vai trazer uma cura, né, para o coronavírus. Então, é legal saber que os cientistas ainda estão aí em alta, né, principalmente agora, e o jornalismo também, porque eles estão fazendo uma cobertura bem bacana a respeito da pandemia, né? Agora Sim. vamos torcer para que continue assim, porque a gente precisa muito do jornalismo. Sim. Agora, pegando esse gancho que tu falou, a gente tem, a gente como, da cultura pop, a gente, como a gente está no Brasil, né, principalmente o Sala Crítica, como a gente está no Brasil, a gente, obviamente, se abastece de informações através de portais, de sites, dos Estados Unidos, enfim, sites que estão lá com contato, em contato com Hollywood. A gente tem um site que é uma dor de cabeça pra gente, que se chama We Got This Covered. É o nome do site. Eu não sei se eu pronunciei certo, eu pedi ali pra galera do site do Sala Crítica me passar como é que se pronunciava certo. Não sei se eu pronunciei, mas enfim. Tem esse site que ele, todos os dias, ele lança uma bomba da cultura pop. Sei lá, enfim, o Homem de Ferro vai voltar pro universo Marvel. Ele sempre tem informações de fontes que eles nunca citam quais são essas fontes. E já fizeram estudos, enfim, que eles acertam 1,2%, se eu não me engano, do que eles noticiam, das exclusivas deles ali. E, inclusive, o que eles acertam são coisas tipo, vai sair um trailer amanhã, alguma coisa assim que. Enfim, a maioria das coisas, esmagadora do que eles noticiam é fake news. E o problema é que isso geralmente são informações muito relevantes, seriam muito relevantes para a cultura pop, caso fossem reais, né?
Então, poxa, dá clique pra caramba. Tu ir ali noticiar que o Homem de Ferro está voltando pro universo Marvel. Eu dei esse exemplo de tantos absurdos que eles já noticiaram. O problema é que é mentira, né? Já foi comprovado que é mentira, só que o problema é que a gente tem aqui no Brasil muitos portais grandes de comunicação que se alimentam desse portal aí que é We Got Discovered, é o nome. E aí se alimentam dele e acaba sendo uma disputa meio, como é que eu vou dizer, injusta, né? Com quem vai atrás de informações de portais de confiança. E como que agir num momento desse, sabe? O que fazer no momento desse? Porque, obviamente, o alcance dessas informações é enorme, sabe? E aí, como fazer se o site vem lá dos Estados Unidos e grandes veículos de comunicação do Brasil se alimentam disso e compartilham dessa mentira aí? O que fazer, Gilmar? É complicado, é uma situação complicada, porque não só nesse campo, mas em vários, né? Inclusive, eu até desmenti lá no E-Farsas o ano passado, se eu não me engano, o ano retrasado, uma notícia, e surgiu mesmo num site norte-americano, eu não lembro qual que é o nome, dizendo que o próximo Homem-Aranha ia ser um filme especial só da Tia May, né? Ia ser voltado para Tia May e, e o Homem-Aranha ia ter uma participação pequena na história, ia ser Uhum, mais uhum, voltado para ela, tal. E aí eu procurei e tal, descobri que era um site lá norte-americano que lançou isso e os outros portais começaram a copiar aquilo sem ao menos pesquisar, né? É meio complicado porque você acaba perdendo, como a gente estava falando sobre credibilidade, né, no jornalismo, né? Você uhum. acaba perdendo credibilidade naquele site brasileiro que você tanto gosta, que por causa dessa derrapada, né? É, mas, assim, o que eu falo, quando eu dou palestra nas universidades, principalmente sobre universidade de jornalismo, eu costumo falar que para os alunos nunca beberem de uma fonte só, né? Eles Uhum. têm que procurar em mais de um veículo para cruzar as informações, mais de uma fonte para cruzar as informações e gerar a notícia, né? Eu acho que essa é a fonte, essa é a maneira correta. Uhum. Mas o consumidor também, eu acho que para o consumidor também, acho que não é legal você ficar só com um site, né? Só com uma informação. É Sim. legal você receber de mais de um, né? Para você tomar a sua decisão. Um exemplo, por exemplo, o investidor, né? O investidor, ele não se apoia só no único site que trabalha com investimento. Ele trabalha com vários sites para pegar várias opiniões para Uhum. decidir onde vai investir o dinheiro dele, né? No nosso caso, onde você vai investir a sua confiança, né? Então, Sim. é legal você não usar uma fonte, mais de uma. Sim. O nosso grande problema com esse veículo norte-americano é justamente que sites brasileiros que já conquistaram essa confiança do público atualmente bebem dessa fonte aí, desse portal gringo lá que dissemina mentiras. E aí parece que não há uma checagem. Acho que daí agora o problema é nos portais, né? Não há uma checagem deles em outros portais de confiança nos Estados Unidos. Por exemplo, porque como o site é gringo, os caras, não, é um site norte-americano, essa fonte aqui é boa, essa notícia é bombástica, vai gerar acesso. Aí eu já não sei mais se os portais que se alimentam dele aqui no Brasil aceitam que é uma mentira por conta que vai dar acesso, então, tipo, que se dane a credibilidade, nós vamos ir atrás de acesso, ou é site gringo, a gente bota que a fonte é deles e se for mentira, a gente tá liberado, né? Mas é uma situação é uma situação muito complicada que a gente está vivendo aí, porque, pô, obviamente, essas notícias pra gente ia dar um monte de acesso, a gente ia ficar feliz, né? A gente coloca a credibilidade em primeiro lugar aí, mas. Pode, Aconteceu um pode ir. caso, aconteceu um caso assim, alguns anos atrás, inclusive até na TV apareceu essa notícia como se fosse real, dizendo que o líder da Coreia, acho que é a Coreia do Norte, né, que é o Kim Jong-un lá, ele teria Coreia do colocado Norte, uma, né? ele teria colocado uma lei exigindo que todos os homens do país cortassem o cabelo igual o dele. E isso apareceu em vários sites, vários jornais, apareceu na TV. E quando eu fui pesquisar, eu percebi que todos os portais norte-americanos, principalmente, estavam usando como fonte uma única agência de notícias, que é uma agência coreana
que fica nos Estados Unidos. Ela nem lá na Coreia estava. Uhum. Então, eu fui pesquisar e vi que todo mundo estava bebendo dessa mesma fonte, só dessa fonte, nenhuma outra. E fui procurar jornalistas que estavam lá no país, na Coreia, e ver o que eles estavam falando sobre isso. E os jornalistas estavam falando, gente, ninguém tá com o cabelo aqui igual do ditador, não. Ninguém tá... Essa história é falsa. E aí eu descobri que teve um bate-papo num bar lá na Coreia, e era um sindicato de um partido lá, que eles, acho que é o Partido dos Trabalhadores deles lá, e eles Uhum. estavam tendo um papo no bar e falou: já pensou se o cara resolve colocar uma lei para todo mundo? Que engraçado, não sei o quê. Isso foi para Não. a agência que está nos Estados Unidos, essa agência coreana que está nos Estados Unidos. E a partir dessa agência, todo mundo começou: olha só, o que está acontecendo lá, que absurdo, não sei o que, não sei o que. E aí o E-Farsa desmentiu, foi o primeiro a desmentir aqui no Brasil. E nos comentários o cara falando: mas até a Globo está falando que é verdade, você está indo contra a Globo, não sei o que. Eu falei: calma, gente, espera. Espera que a verdade vai aparecer aí. E em poucos dias até a Globo também fez um desmentido lá e falando que eles tinham acreditado nessa agência. Não. Que absurdo, né, cara? Tá louco. Mas a Cadine Sotelo diz aqui, ó, e cabe ao E-Farsas virar internacional para poder desmentir essas, para poder desmentir esses absurdos que os sites gringos estão publicando também, né? Mas, Gilmar, eu queria te perguntar o que que tu anda assistindo nessa quarentena? O que eu ando assistindo? Eu assisti uma série muito legal chamada O Vizinho, que é uma série, se eu não me engano, espanhola, que é de um cara que acha uma roupa lá que dá superpoderes para ele. É muito engraçado. É uma série bem, bem legal. Eu assisti também o Green Book, que é um filme muito bacana. Não sei se você conhece. É um Conheço, filme, vencedor do Oscar do ano passado. é Ah, lindo. É um filme uhum, muito, muito gostoso, muito para cima. uhum. É, vários assuntos interessantes ali, inclusive racismo, que é bem legal. Tal. Eu tenho assistido muito PC no PC, que é o vídeo lá do. É Do um PC canal Siqueira? do PC Siqueira tal. Aham. Abri o PC no PC e assisto um atrás do outro. E tem também um canal muito legal no YouTube que chama My Mechanics, que é um russo, se eu não me engano, que ele pega coisas antigas, estragadas e velhas, e ele reforma. E ele vai lá, Uhum. faz um cozinho, e ele vai dar um jato de ar, depois ele vai manda, vai para polir, aí o negócio fica brilhando. Aí eu acho tão gostoso aquilo. Então, então assim, Esses dias eu fiquei vendo um concerto de um isqueiro antigo. Eu acho que o vídeo sim, levava uns 10 minutos o vídeo e eu não conseguia parar de assistir. Eu tinha coisas para fazer e eu só consegui parar de ver quando o isqueiro estava bonito, funcionando de novo. é muito bom, dá uma paz, é muito gostoso. Então, assim, eu tenho assistido isso. E tem uma coisa também que eu fiz. Eu salvei um jogo que há muitos anos eu não fazia isso. Chama Hum. Remember Me, que é um jogo do Xbox 360, que do meu filho, inclusive, o Xbox estava jogado aqui. Aí, nas minhas férias, eu comecei a jogar e não consegui passar de uma fase lá. E agora, esses dias que a gente está de quarentena, eu falei, deixa eu pegar de novo esse jogo. E aí eu salvei. Então, eu aconselho vocês aí pegar um Xbox 360 antigo aí e joguem Remember Me, que é muito legal. Que massa. Deixa eu ler aqui os comentários. Espera aí. O Juliano diz: Cid do Não Salvo soltou uma fake news sobre a Coreia do Norte, sobre a Copa, que gerou uma baita repercussão. Ele acabou desmentindo depois. Ficou sabendo desse caso aí? Sim, sim. Ele espalhou que, assim, na verdade ele fez. Olha só o que ele fez. Ele surgiu um vídeo na internet, inclusive o Metro, que é o site de notícias, se eu não me engano, é em inglês. Uhum. Aquele outro site em inglês, é um tabloide em inglês também, publicou isso como se fosse real, que era assim, O era um vídeo, Dessano? isso foi na época da Copa, né? Era Tá. um vídeo mostrando que o governo da Coreia estava mostrando para o pessoal deles lá, para o povo deles, que eles estavam na final da Copa e que eles estavam ganhando do Brasil na final da Copa. E era uma coisa que poderia acontecer, porque eles conseguem controlar a mídia lá, eles poderiam muito bem fazer isso. Bom, e aí, eu pesquisando, eu encontrei vários indícios de que aquilo era uma mentira. Só que eu não descobri quem é que tinha feito, né? E Uhum. aí, um dia,
eu participei de um painel no YouPix com a Rosana Herman, com uma outra jornalista, que agora não me lembro o nome, e com o Cid, do Não Salvo. E aí, no intervalo, ele falou assim, ó, aquele vídeo lá que você desmentiu lá não é fácil, foi eu que fiz. Falei, o que foi você que fez aqui? O que você me tirou? Você não fez, não. Não, pode colocar lá no site que foi eu que fiz. Falei, não vou colocar não, vou esperar porque eu não acredito em você. Aí depois ele desmentiu no site dele, falando que foi ele que fez, né? E aí eu fiz uma Caramba. site explicando que foi ele que fez. O trabalho que ele teve? Ele criou um canal no YouTube e ficou um ano colocando notícias coreanas nesse canal, como se fosse um site, como se fosse um canal de uma agência coreana. E Uhum. todo dia ficava uma notícia e narrada em coreano, sabe? Ele contratou uma pessoa para narrar as notícias em coreano e, e depois de um ano, quando chegou perto da época da Copa, aí ele soltou esse vídeo que viralizou. E aí o que ele fez? Que Ele, para loucura. compartilharem aquilo, ele pegou, pediu para o Twitter de algumas amigas e amigos dele para eles trocarem o avatar, colocando um decotão assim, sabe, no avatar. E aí, para chamar a atenção. E aí, esses avatares começaram a conversar, essas contas do Twitter começaram a conversar Uhum. com o Danilo Gentili, com esses caras que têm bastante relevância no Twitter. Olha que absurdo que a Coreia está fazendo, está enganando o povo. E aí, esses caras caíram direitinho e começaram a compartilhar. Foi um compartilhamento orgânico e ele conseguiu viralizar para o mundo inteiro. O cara é gênio, o cara é gênio. Que loucura, cara, que loucura. Ahn, o, a Cadine dizendo que ama assistir essas restaurações. A Kenny perguntou se aumentou ou diminuiu a demanda de checagem nesse período. E o Aislan Laia disse que sobre o caso de Magé estão dizendo que caiu um OVNI de verdade lá. Daí já pode emendar essas duas respostas aí, se aumentou as checagens e o caso de Magé lá. Olha, a quantidade de notícias que chegam aqui para eu pesquisar aumentou muito. É muita coisa, muita coisa. Tanto é que quando começou a quarentena, eu comecei a ficar me cobrando. Eu falei, gente, eu tô com mais tempo, então eu deveria pesquisar mais coisas, né? E deveria colocar mais coisas no ar. E aí isso estava me dando uma angústia tão grande, porque assim, ao mesmo tempo que eu estava podendo pesquisar mais, estava chegando muito mais coisa. Então eu estava Uhum. entrando aqui em parafuso, eu estava ficando quase me dando um burnout aqui, porque eu não estava conseguindo dar conta de tantas coisas que estavam aparecendo para eu desmentir. Então eu coloquei uma meta aqui e falei assim, ó, eu vou pesquisar pelo menos uma coisa por dia, no máximo aqui. E tem o Marco Faustino que trabalha comigo no site também, ele também está pesquisando. Então eu falei, Uhum. gente, vou colocar pelo menos uma coisa de cada uma aqui. A gente faz uma checagem bem feitinha, com bastante detalhes, e publica pelo menos uma por dia. É a nossa meta, né? Então, aumentou muito, sim, mas a gente também tem se controlado aqui para a gente também não ficar jogando muita informação também, para a gente também não diluir muito, né? Porque, assim, se você começar, a gente consegue, né, fazer até mais de uma checagem por dia, mas eu acredito que não seria tão detalhado como a gente tem feito e tão cauteloso, né? Porque a gente jogar também no ar qualquer coisa só para a gente ganhar clique também não dá, né? A gente tem que ter certeza daquilo que a gente está falando, sempre com os links lá, sempre com toda a referência, para a gente não se atrapalhar, né? Uhum. E, e também ela tinha perguntado o caso do OVNI, né? De Do Magé, OVNI né? de Magé, é. Na verdade, o Marco Faustino fez essa checagem para gente e ele chegou, entrou em contato com várias autoridades, inclusive meteorológicas, com a polícia local e não tem nada, não tem, Não? não caiu nada, É. não Eu caiu vi nada. vídeos já. Diz que explodiu na hora lá um negócio lá, não tem nada disso, não tem nada. Tem nada. Já botaram foto de caminhão do exército, já fizeram uma barulheira lá, né? E aí já tem um monte de vídeo no YouTube comentando os vídeos que estão circulando, enfim, a galera alimenta, né, bastante essa teoria aí. Ainda mais agora que a NASA liberou o governo norte-americano liberou os vídeos dos OVNIs lá, agora voltou, né, essa ânsia aí pelos discos voadores, né? Isso é bom, né? É bom que dá a gente dispersa um pouquinho, né? Para de falar de coronavírus, né? E fala de outras Sim, coisas. A gente fez um sim. fake noise também bem legal sobre o ET de Varginha, né?
que também Sim. foi mais ou menos essa comoção que teve. Apareceu uma história numa cidade, e essa história, por um acaso, aconteceu do lado da casa de um estudioso de OVNI, e aí esse cara é conhecido no mundo todo pelo trabalho que ele faz em pesquisa de OVNI. Gilmar, eu vou ter que te pedir pra gente parar só um pouquinho, que o Instagram tem um limite de 1 hora. Eu saio e volto com outra pra gente finalizar daí, pode ser? Beleza, pode ser. Tá bom, só um segundinho. Voltamos, só pra gente finalizar ali a nossa conversa com o Gilmar. Só vamos esperar ele voltar aqui. E tá aqui o Gilmar. Vamos voltar para finalizar a nossa conversa. Deixa só o Gilmar entrar aí de volta. Aí. Passa muito rápido 1 hora, né? A gente acaba conversando. Eu nem vi que já era 9 horas. Em seguida, eu vou deixar tu ir jantar já, Gilmar. Só pra gente finalizar. Mas o que a gente tá falando? A gente tá falando lá de Magé, né? Que era fake news, foi isso? Isso. E aí eu já estava te falando do caso de Varginha, De que Varginha, assim. tudo deu certo ali para uma série de coincidências, né? Para o assunto se tornar mundial. Inclusive, Varginha virou, entrou no mapa, né? Também por causa disso. E assim, Sim, o caso aconteceu do lado de um cara que ele era um andarilho ali, ficava andando pela cidade, ele andava agachado, parecido com a descrição que as moças viram lá naquele terreno baldio, e aconteceu do lado de um cara que é estudioso de OVNIs, e o cara era conhecido mundialmente, espalhou essa história pelo mundo todo. Ao mesmo tempo, o exército também tinha pedido para os caminhões, para levar os caminhões para uma assistência ali, para uma mecânica no centro da cidade, nessa mesma época. Choveu, aí caiu um monte de árvores na mesma época, tiveram que cortar a luz para poder remover. Então foi assim, uma série de fatos ali isolados aconteceram ao mesmo tempo para deixar mais crível, né, essa lenda do ET de Varginha. É a mesma coisa nesse caso de Magé aí. pois é interessante que esses OVNIs caem, os extraterrestres aparecem sempre em lugares um pouco, né, que não tem muito, não tem uma imprensa presente, não tem, as pessoas não, são lugares mais isolados ali, enfim, que acabam acontecendo esses fatos, né. Eu gostaria até que muitos fossem reais. A Cadine até disse ali que não acredita que o caso de Varginha é fake news, que a vida dela foi uma mentira, né. Mas acontece, e é muito estranho, né? Porque nos filmes norte-americanos a gente sempre vê que os alienígenas invadem Nova York, invadem os Estados Unidos, e na vida real é sempre em Magé, em Varginha, né? Daí é umas coisas que não tem imprensa, né? Forte para ir lá atrás e estudar aquilo ali. E também que se cria muito sensacionalismo em cima. Eu lembro que na época de Varginha, teve programas, acho que o programa do Gugu, enfim, foi lá, fazia aquelas matérias de suspense, né? Aquelas coisas, será que foi uma alucinação, casos, lendas urbanas, enfim, né? Então, o Aislan Laia tá perguntando sobre a Vespa assassina, se é verdade. Essa história eu ainda não pesquisei, mas um dos vídeos que me mandaram, eu já vi que ele é de 2013, que é de umas pessoas sendo atacadas por umas vespas e tal. Então, pelo menos um dos vídeos eu já sei que é falso. Agora, todos os outros que estão circulando aí eu ainda não vi. Mas eu acho que já tem um certo exagero, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o coronavírus. A gente fez até um fake news falando sobre isso. Que quando a doença só estava lá na China, o que estavam espalhando para a gente aqui é que estava todo mundo morrendo, que estava todo mundo caindo no chão. Tinha vídeos espalhados de gente andando e caía, desmaiava no meio da rua. E esses vídeos não tinham nada a ver com o coronavírus. Pegaram uma coletânea de vídeos lá de gente desmaiando e espalharam, né? Só depois, quando a doença chegou aqui no Brasil, aí começaram a falar que era só uma gripezinha, que não ia afetar ninguém, não sei o quê. A mesma coisa pode ser, eu não sei se é, porque eu ainda não pesquisei, no caso das vespas, né? Mas pelo menos um dos vídeos que eu assisti é de 2013. Perfeito. O Juliano Web está perguntando, Gilmar, pode falar algo sobre o caso da Operação Prato?
Sempre quando eu falo de OVNI lá no site, sempre eles falam sobre essa Operação Prato aí. Essa Operação Prato é um caso que, inclusive, vários pilotos, né, têm documentos de pilotos falando que viram alguns sinais no céu e tentaram até acompanhar esses sinais, esses pontos luminosos e tal. Mas, assim, é, foi uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás, né? É tão difícil da gente pesquisar. A gente tem poucas, como a gente tem hoje em dia, por exemplo, né? Quando acontece um caso assim, igual esse de Magé, rapidamente a gente já consegue imagem de lá, a gente procura pelo Google lá, Street View, né? Pelo Google Earth. É muito mais fácil a gente pesquisar casos mais atuais, né? Agora, nesses casos mais antigos aí, é, eu não é, me aventurei a mexer direto com esse assunto, até por falta de material, né? Por falta de documentação online, né? Porque assim, a ideia do site, a ideia do E-Farsas, é de usar a própria internet como ferramenta para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela, né? Então, eu dependo muito de assuntos que estejam disponíveis na internet para eu pesquisar. Claro. Por exemplo, a gente fez um trabalho sobre a gente fez um fake news, né? Sobre o Triângulo das Bermudas, porque é um assunto que há muitos anos tem essa lenda de que o Triângulo das Bermudas é um lugar onde tem muito acidente, porque ali tem alguma coisa especial e tal. E a gente concluiu que, de acordo com pesquisas atuais, né? Pesquisas feitas disponibilizadas agora na internet, é, a quantidade de acidentes que acontece ali é igual à quantidade de acidentes que acontece em qualquer outro lugar do oceano. Ah, Não não, é, não, não é não. só ali. Não, não, não quebra esse mito do Triângulo das Bermudas, é tudo que a gente tem. E o que a gente averigou também é assim, que no triângulo, né, ele pega ali, se eu não me engano, o Caribe e tal, né, pega três pontos ali, né? E para se adequar à lenda, quando acontece um acidente um pouquinho fora do Triângulo das Bermudas, eles trazem o triângulo um pouquinho mais para cá para encaixar aquele acidente dentro do triângulo, entendeu? Então, aumenta e Maravilhoso. diminui de acordo com a quantidade que precisa para a lenda continuar. Existem, sim, alguns gases, né, que tem naquela região, alguns gases é, debaixo d'água ali, mas não é algo que seja comprovado que isso ajude a acontecer mais acidentes. Mas, assim, o que a gente tem é que a quantidade de acidentes que acontece ali é igual à quantidade que acontece em qualquer outro lugar. Mas a gente, como a gente fica olhando para ali, né, a gente dá a impressão que ali tem mais. É igual quando você está machucado e aí você fala assim, ai, tô machucado no meu braço aqui, parece que quando tá machucado todo mundo quer bater no seu braço. Mas não é, porque das outras vezes que batem lá e não tá doendo, você não percebe, né? Só quando tá doendo. Então, Muito bom. lá com a Operação Prato, é a falta de dados atuais, né? Isso que tem isso atrapalha um pouco a nossa pesquisa. Mas tem um site muito legal chamado Ceticismo Aberto, que é do Kentaro Mori. Ele não atualiza mais esse site, mas tem várias pesquisas dele lá sobre a Operação Prato. Então eu aconselho dar uma olhadinha lá. Chama ceticismoaberto.com, eu acho. É bem interessante. Perfeito. Vamos para a nossa reta final aqui. A Cadine pergunta se trabalhar com Desmentindo Boatos te deixou mais cético. Ah, sim, com certeza. Muito mais cético, muito mais. Até assim, e mais cauteloso também, né? Porque, por exemplo, se eu vejo agora uma notícia no Twitter, eu penso duas vezes antes de retweetar, né? Porque eu posso estar retweetando uma notícia que já não é mais, não necessariamente é falsa, mas ela já está fora da data dela, já não faz mais sentido, né, ser passada agora. Sim. Então eu tenho muito mais cuidado ao repassar uma notícia e também muito mais cético em relação a fenômenos, né? Eu já tenho, atualmente eu já posso afirmar com toda certeza que não existe paranormalidade. Paranormal não existe, só nos filmes. Atividade paranormal é muito legal. É, mas assim, inclusive o James Randi, que é um grande estudioso, né, dessa área nos Estados Unidos, é um mágico, inclusive. Ele disponibilizou lá um prêmio de US$ 1 milhão para quem provar que é paranormal.
E até hoje ninguém conseguiu pegar esse dinheiro, porque todo mundo que desafia ele, ele descobre qual que é o truque da pessoa. E geralmente é truque, né, de Demais. mágica. E Sim. ele consegue desmentir e tal. Então esse dinheiro, inclusive acho que esse prêmio nem tem mais. Ele falou que quem quiser desafiar ele, ele aceita, mas não está mais disponível lá no site, porque terminou sem vencedor. Gastou 1 milhão com outras coisas. É, acho que gastou por outras coisas. O Aislan Laia pergunta, vamos para finalizar essa, na sua opinião, os extraterrestres existem? Eu acho que existem, mas eles não têm como vir para cá. Então, assim, se eles com certeza, eu posso afirmar com certeza, sei lá. Mas eu acho que existem sim, mas não que eles tenham conseguido chegar até aqui. Porque, a não ser que eles tenham inventado uma outra maneira de viajar no espaço sem linha reta, sei lá. Porque fisicamente a gente está muito distante, né, de qualquer outra galáxia aí, ou qualquer outro sistema solar que tenha capacidade de abrigar vida, né? Ah, Então, se eles, por exemplo, se eles viessem para cá, eu não acho que eles iam ter tanta capacidade de viajar no universo e não conseguir estacionar, né? Porque eles têm que fazer aqueles círculos na plantação para estacionar, né? boa demais, boa demais. Não. O, a gente estava falando de Varginha, aquele pesquisador que eu te falei é o Birajara Rodrigues, o nome dele. Uhum. Ele, ele, ele escreveu um livro chamado Desconstrução de um Mito. Inclusive, eu tenho até esse livro aqui, ele me deu. Ele disse que em 40 anos de pesquisa, ele nunca descobriu nada que desse pelo menos um pequeno indício de que a gente já foi visitado por seres de outro planeta. E ele, inclusive, foi muito criticado, as pessoas começaram a falar que ele foi vendido para o governo, e o governo comprou ele. Então, Sim. assim, até hoje não tem nenhuma prova de que a gente foi visitado aí por outros seres. Então, a resposta curta é: eu acho que tem sim, mas eu acho que eles não vieram para cá. E se eles vieram, eu acho que não vai ser igual aquele filme lá que o cara. Como é que chama aquele filme? É no Independence Day que o cara coloca um vírus no computador da nave do alienígena? É, Independence né? Day. Independence Day, Então, sim. eu tava acreditando no filme e tal, muito bem e tal, o cara pode. Mas o que eu não acreditei é que o encaixe do USB do cara serviu certinho na nave do cara. É universal, né? Universal, todo mundo. O nosso é um sistema universal. Isso Tem que, mesmo. tem, que- tem que entender melhor o negócio do USB aí, Gilmar. É universal, né? Então tá certo. Universal. Gilmar, eu quero muito te agradecer mesmo por ter aceitado conversar com a gente hoje. Foi uma conversa muito legal. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Eu vou disponibilizar ela no nosso YouTube depois. Uh, Muito legal conversar contigo, uma referência em desmentir boatos. E certeza que se a gente ia começar aí, se a gente começar a citar exemplos, a conversa entra até meia-noite aí e, e vai embora, né? Mas brigadão por ter participado com a gente. Eu vejo agora que tu já tem o teu pupilo, né? O teu gurizinho aí já vai, em seguida já tá assumindo aí o E-Farsas. Ele tem me ajudado a editar os vídeos, ele me ajuda aqui na iluminação, no áudio, na câmera, ele tem ajudado bastante. Que E eu demais. também consegui colocar uma sementinha de ceticismo nele também. Então, quando ele vê algum vídeo, alguma coisa na internet, ele já vem fala assim, esse vídeo aqui é falso, né? Aí, Bom demais. então é bem legal, né, colocar Bom isso. demais. Gilmar, Eu, brigadão. Opa, pode falar, pode falar. não, eu ia falar que eu que agradeço pelo convite. E quem quiser saber mais lá, entra no e-farsas.com. E todo sábado eu tô lá na Rádio Bandeirantes, no Você é Curioso. Hoje teve, inclusive, só que foi no outro horário, geralmente é às 10 da manhã, mas agora por causa do isolamento, tal, da quarentena, a Uhum. gente está fazendo em casa, cada um da sua casa, tal, então a gente está fazendo um outro horário agora. Mas eu convido vocês a conhecer aí o Verdadeiro ou Farsa, que está lá no Você é Curioso, todo sábado, e também lá no Fake Nós, no Move Show, eu e o Pirula. Toda terça-feira a gente está com um vídeo novo lá. Show de bola. Brigadão, até uma próxima. Se tudo der certo, a gente faz outra aí. Imagina. Valeu. Tchau, Gilmar. Tchau, tchau. Brigadão. Tchau.